eu sou Flávia Said, o Metrópolis entrevista hoje a ministra da Gestão, Esther Dweck. Ministra, obrigada por falar com o Metrópolis. Obrigada, é um prazer falar com vocês. Ministra, e agora com o CPNU, né, já finalizado, os cursos de formação quase sendo iniciados, qual que é a avaliação que a senhora faz? O concurso conseguiu atingir aquele objetivo de democratizar, né, de tornar o serviço público a cara do Brasil? Ele está se tornando a cara do Brasil, né? A nossa ideia é óbvio que num único concurso a gente não conseguiria atingir tudo isso, né? Mas a gente tem uma avaliação muito positiva do primeiro concurso. Acho que, em primeiro lugar, a gente foi realmente o maior concurso da história do Brasil, né, para a Administração Pública Federal. A gente está muito feliz com o resultado, a gente conseguiu ter uma diversidade regional muito grande, né? Tem nos aprovados, já nas vagas imediatas, já tem 908 cidades, nos cadastros de reserva para 1.400 cidades, então a gente tem uma diversidade bem ampla regional, com muita gente do interior do Brasil, muita gente que não tinha experiência no setor público, então a gente também está feliz de ter trazido gente que não tinha experiência no setor público, né, que estava tendo os concursos muito endógenos do próprio setor público. Tem um número grande que já atua no setor público federal ou estadual municipal, mas também tem gente de fora vindo pela primeira vez trabalhar no setor público federal, a gente está muito feliz com isso. Do ponto de vista da inclusão nas cotas, né, a gente teve acima do limite mínimo, né, o que demonstra que o concurso conseguiu atrair mais gente, tanto pessoas negras quanto pessoas com deficiência, também pessoas indígenas, né, era uma cota de pessoas indígenas só nos cargos da FUNAI, mas a gente teve um percentual acima do piso, né, do mínimo que a gente esperava. Então a gente está muito feliz do ponto de vista dessa diversidade também, né, então a nossa visão é que a gente realmente conseguiu cumprir o nosso objetivo de trazer as pessoas para dentro para se engajarem. Uma outra coisa que a gente ficou muito feliz, assim, aí até a imprensa mesmo deu uma cobertura enorme para o concurso, né, porque houve uma aceitação da população desse modelo, né, então a gente teve, é claro, Metrópolis, por ser aqui de Brasília, acompanha mais isso, né, mas teve editorias nos jornais que normalmente não acompanhavam o concurso, porque isso já não estava se tornando uma coisa que não pautava tanta imprensa, né? Então a gente percebeu que houve uma demanda enorme da imprensa pelo concurso, acompanhando cada passo nosso. Então a gente ficou muito feliz com isso e as pessoas voltaram a se incentivar. A gente percebe que as pessoas já estão super ansiosas para saber do novo, vai ter, quais carreiras, quando vai ser, né? Então demonstra que foi uma política pública que está no caminho certo, né? Foi uma inovação e que, como toda inovação, né, ela tem o início que ela precisa se firmar, né, mas ela já entrou com muito gás e com muita boa aceitação da população. Tá certo, a gente ainda vai falar mais sobre essa possível segunda edição, mas ainda na primeira, a gente viu que ainda a maioria dos selecionados, né, dos candidatos aprovados para vagas imediatas, são homens, né, ali das 6,6 mil vagas, 4,2% são homens. Também a maior parte é residente do Sudeste, né, está na região Sudeste. Então, assim, eu pergunto com relação a essa representatividade da população brasileira, né? O serviço público ainda tem uma cara masculina, ainda está aqui centrado, né, na região centro-sul do país. Como que isso pode ser, né, atingir mais essa diversidade mesmo? Não, eu não estou com a estatística aqui, mas depois eu acho que do ponto de vista regional, o Sudeste tem maior população também. Então, proporcionalmente à população, o Nordeste também teve uma participação muito alta, né, o que foi muito bacana. O Centro-Oeste, por conta do Distrito Federal, que destoa, claro, mas assim, a distribuição regional não foi tão diferente da distribuição populacional, né? Então, isso é até uma coisa que a gente pode melhorar a estatística para dar esse dado de forma mais clara, né? Mas teve o Sudeste das regiões foi maior, mas também onde tem maior parte da concentração da população brasileira. Então, era esperado que isso fosse acontecer. Tanto que em São Paulo a participação é muito baixa. No Rio, o Rio teve mais aprovados absolutos do que São Paulo, porque o Rio também tem uma tradição maior de setor público, né? As pessoas procuram mais vagas no setor público do que São Paulo, mas a gente viu que o Nordeste surpreendeu bastante, com uma aprovação também relativamente alta à população da região. Então, acho que desse ponto... mas a gente acha que a maneira é fazendo mais concursos, né, e tornando o concurso uma coisa mais rotineira, né? Para nossa visão, o ideal é que você tivesse entradas mais constantes no setor público. Esse primeiro, ele foi muito assim, impactante porque tinha muitas vagas,
eram quase 10 anos sem grandes concursos públicos federais, então a demanda era muito represada, né? A gente viu que passou a média de idade, foi ali em torno de 35 a 45 anos, que mostra um pouco o represamento também anterior. Agora, em relação às mulheres, a gente está fazendo um estudo mais aprofundado, né, com o IPEA. O IPEA está acompanhando desde o início, o IPEA gerou uma série de estatísticas para a gente nossa equipe também gerou, e a gente está discutindo muito a questão das mulheres. E uma das coisas que a gente observou, até em algumas pesquisas, algumas até reportagens que saíram sobre pessoas que passaram muito bem, é o quanto elas se dedicaram exclusivamente a estudar. E justamente essa faixa etária de 35 a 45 anos são pessoas que já trabalham, em geral já têm filhos, né? E para as mulheres elas terem um trabalho, filhos, mais estudar, é muito mais difícil que muitas vezes que para os homens, infelizmente ainda pela nossa divisão aí social do trabalho. Então a gente quer ver se esse fenômeno foi relevante, né? E a gente acha que, agora, quando você pega, também tem uma distribuição pelas carreiras, então a TPS, uma carreira mais da área social, 60% são mulheres, que é justamente o bloco 5 ali, também de educação, que é uma grande parte da TPS está ali, mas a TPS como um todo, né, somando todos os blocos, 60% são mulheres. O bloco 5, 62% são mulheres. Em compensação, o bloco de TI, 8% são mulheres. É até assustadora essa estatística. A gente já sabe que na universidade, 15% de mulheres entram para as carreiras de tecnologia da informação, mas no concurso 8% passaram, então tem ali uma defasagem. Mas é algo que a gente precisa estudar, né, porque realmente chamou um pouco de atenção porque ficou abaixo da média das mulheres no Serviço Público Federal. Agora, lembrando que nos últimos anos, você teve concursos, assim, alguns concursos fora da educação eram muito para as polícias e por isso tinha uma taxa masculina maior. Mas a grande entrada do serviço público foi na educação. Isso também aumenta o percentual de mulheres, porque a área da educação tem mais mulheres mesmo, né? Educação, na verdade, institutos federais, universidades. Então, a gente está querendo ver um pouco, estamos estudando esse fenômeno para tentar melhorar e evitar esse problema. Questões de judicialização, né? Tiveram aí alguns questionamentos com relação às bancas, né, de heteroidentificação, que são as cotas. Sim. Também tiveram os questionamentos sobre ali o preenchimento das famosas bolinhas, né, que as questões ali não, né, a orientação não estava tão clara. Isso tudo foi sanado? Qual é o aprendizado que fica? Olha, em relação às bancas de heteroidentificação, acho que é bem diferente até na minha análise em relação à questão das bolinhas. No caso da banca de heteroidentificação, a gente usou o que existe de mais avançado nesse tema no Brasil. Né? A gente tem o Brasil, desde que começou a incluir cotas nas universidades, os primeiros cotas não tinham banca de heteroidentificação e existia muita fraude, no sentido de, ou muita denúncia de que pessoas que não eram negras passaram, então tinha muita questionamento e começou essa ideia de ter uma banca de heteroidentificação. E desde então foi se evoluindo a maneira de fazer. A gente usou o que hoje em dia na literatura, a gente chamou especialistas, o Ministério da Igualdade Racial participou muito com a gente, secretário de Ações Afirmativas, participou de todo o processo de a gente montar essas bancas. A gente fez bancas presenciais, né, bancas que o que se analisa é o fenótipo, não é genética, então a pessoa pode até ter um ancestral negro, mas se ela hoje não tem um fenótipo negro, ela não é considerada negra. Então, a questão do fenótipo, as pessoas que participaram, foram mais de 3 mil pessoas que participaram das bancas, todas elas com formação em bancas de heteroidentificação, né, muitas já com formação antiga, o currículo de todas as pessoas foi publicado, então todo mundo tinha que ter uma base de formação nisso. Eram 5 pessoas presenciais, sem conversar, porque para um não influenciar o outro, e elas olhavam e faziam sua anotação. A gente teve um percentual amplo de aprovação, né, mas aí depois teve uma nova, quem recorria tinha uma nova banca com 3 pessoas, que aí era por vídeo, mas vídeos e fotos feitos no momento, né, aí tinha toda uma orientação de iluminação, tinha uma orientação da maneira de fazer. Então, assim, aí teve uma nova banca para avaliar aquelas pessoas. Então, na nossa visão, assim, é claro, o processo pode ser sempre melhorado, mas a gente já usou, assim, o que tinha de mais moderno e de melhor técnica com presencial, porque muitas vezes as universidades eram por foto, que aí pode induzir algum tipo de erro. Então, a gente acha que usou realmente o que tinha de melhor, mas estamos continuando dialogando, se tem possibilidade de inovações nisso, a gente vai fazer. Agora, sempre vai ter um
um grau de subjetividade nessa avaliação, porque são avaliações das pessoas individualmente, não existe um barema, nem tem como ter. Né? Não é como a gente chama, não é um tribunal racial. É uma análise se aquela pessoa sofre discriminação, é uma pessoa com potencial a sofrer discriminação, etc. Então, por isso que tem uma lógica ali e tem essa formação prévia para análise das bancas. Uhum. Né? E a questão da judicialização? Da judicialização das bolinhas. Isso. Então, das bolinhas é até uma coisa que a gente vai avançar num próximo concurso. Né? A gente chegou à conclusão que é importante que as cadernos de resposta tenham uma identificação, não é o nome da pessoa para identificar a pessoa, mas a gente está trabalhando em ter um código de barras que identifica que aí o código de barras é o candidato. E aí a pessoa não precisa mais marcar a bolinha, porque a gente acha que isso é uma coisa que vai ajudar muito na segurança da prova. Nem escrever a frase. A frase, porque a frase tinha uma questão que era a grafologia, mas a gente pode pegar a grafologia pela questão discursiva. Então, a gente está estudando a questão da frase, mas a bolinha não vai ter mais, vai ser pela identificação na prova, né? E isso aumenta muito a segurança da prova. Então, a gente está trabalhando com isso. E eu acho que ali o aprendizado foi, assim, né? De fato, a questão do caderno de prova também, a instrução, a gente vai ter uma relação, assim, com a banca de deixar bem claro no edital, inclusive o que vai estar no caderno de provas, né, das instruções, para não ter dúvida sobre a instrução, para a instrução ficar o mais clara possível. Né? Então, acho que algumas coisas a gente vai melhorar para um próximo edital, para justamente evitar novas judicializações. Né? E falando justamente aí sobre esse novo edital, né, se possível segundo o CPNU, como que estão aí as projeções, o estudo a banca vai ser a mesma, vai ser ali a Fundação Sesgran Rio, datas já estão definidas, o que a senhora pode passar para a gente? Então, o que eu posso adiantar, né, eu tinha até falado que a minha ideia era tentar em março ainda soltar o edital. Na verdade não era bem edital, é o TR, que é o TR para um chamamento para as bancas. Então, a gente não, em princípio, vai chamar de novo, para de novo avaliar. A gente, por conta do atraso na publicação da lei orçamentária, da sanção, né? Eu não queria fazer isso antes da sanção da lei orçamentária, porque eu preciso ter, enfim, um orçamento aprovado, né? Ter, sei lá, o recurso bem definido do que a gente pode fazer de vagas de concurso. A minha ideia, né, na volta do presidente agora, a gente está trabalhando muito já no cronograma, nas vagas que vão entrar. Eu vou apresentar o presidente, então não posso anunciar antes dele bater o martelo. Vocês vão lembrar no dia que ele me ligou e chamou a atenção das vagas que ele achava que estavam faltando. Então eu não anuncio sem que ele olhe antes. Inclusive as propostas que a gente está fazendo de alterações na maneira do cronograma, então eu quero bater isso tudo com a Casa Civil e com o presidente. Acho que, mas ainda no início de abril, na primeira quinzena, a gente já deve anunciar o edital. O edital não, é o TR, na verdade, porque a gente primeiro só o TR para selecionar a banca e aí junto com a banca a gente faz o edital. E as provas devem ser realizadas só no segundo semestre. Não, e provavelmente não será em agosto, deve ser a probabilidade maior é setembro, outubro. De 2025. De 25, não, 25, a gente quer a entrada ano que vem. Sim. A entrada prevista para o ano que vem. E com relação a isso que a senhora mencionou, né, dos custos, o custo do primeiro CPNU ficou ali em torno de 135 milhões, e qual é o custo estimado para o segundo? O segundo, tudo depende da quantidade de inscritos, né, porque o custo é basicamente por inscrito, porque a quantidade, qual o grande custo? Impressão de provas, banca, os fiscais de prova, a logística também de levar as provas. Então, a quantidade de inscritos afeta muito. Mas a gente tem uma expectativa de fazer mais ou menos o mesmo número de cidades, né? A gente tem uma expectativa que não deve mudar muito o número de cidades. Mais de 200, né? Em torno de 200, aí acho que talvez mesmo as 228. A gente vai trabalhar, né? Claro, vai depender muito das inscrições, mas se tiver inscrição pulverizada como foi, né, que foi uma das coisas muito bacanas do outro, foi que 5.555 pessoas de 5.555 municípios se inscreveram. Praticamente todo mundo, quase todos os municípios têm gente inscrita. Então a gente espera, mas o custo mesmo vai depender muito da quantidade de inscritos, então a gente não tem como precisar ainda agora. Mas a nossa expectativa é manter o valor das inscrições, né, porque a gente achou que foi um valor justo, que atraiu muita gente, porque a gente sabe assim, tem as isenções, mas quem está acima da isenção, muitas vezes, não é que tem muito mais renda de quem está dentro da isenção. Então, a gente acha que conseguir fazer uma taxa de inscrição
abaixo da média que tem sido os concursos, foi um fator importante também. R$60, Pra né? nível médio, 90 de nível superior. A gente deve tentar manter nisso, assim, não sei se vai ter um pequeno reajuste, mas, em princípio, não está no nosso radar. E os custos para os cofres da União ficaram ali mesmo em mais torno ou de menos, 130 milhões. Porque, na verdade, tem um custo da banca e tem um custo de outros gastos que a gente tem, né? O adiamento, por exemplo, né? Atrasou um pouquinho. Não, mas aí já o 135 talvez fosse... foi um pouco menos da banca e tem um pouco mais de custos com a segurança, que a gente tem que fazer repasse para a segurança, tem alguns outros custos que vão além da banca. O custo da banca foi basicamente coberto com as inscrições. Acho que o custo total foi 144 milhões. Eu tenho até aqui depois a discriminação. Acho que a banca é um pouco menos, uns 120 e poucos. Aqui, ó. Ah, não, a banca é 135 e mais 10 milhões que foram... 9 milhões e pouco que foram os demais custos. Então, exatamente, 135 milhões é o custo exatamente da banca, incluindo o adiamento, né? Sim, e o que foi aprendido com esse adiamento, né? Que foi decorrente ali das enchentes no Rio Grande do Sul, passou de abril para agosto. Acho que a gente já no edital de agosto, nas alterações do edital que a gente fez para a prova em agosto, a gente já fez uma inovação que vai ser mantida, que é aquela possibilidade de uma prova extraordinária para um público menor se passar de um percentual mínimo de pessoas afetadas. No ano passado era 4%, não, 4% não, agora eu já não lembro, mas 4% é o número de pessoas no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Mas é menos, era 0,5%, eu acho. Se afetar 0,5% dos inscritos, para esse grupo a gente já poderia aplicar uma prova extra que seriam com vagas excedentes. A gente reservaria vagas para esse grupo. Tinha a questão do banco de questões, né? Agora já está começando a ser montado esse banco. Mas a gente acha que é diferente do Enem, porque o Enem é uma base curricular que existe há 50 anos. Né? A base do Enem é uma base super discutida, vem da área toda de educação, do que é o ensino médio no Brasil, etc. Então tem toda uma lógica, é uma prova, no fundo, única realmente, porque é a mesma prova, né? Então, e é diferente do nosso, porque, por exemplo, o CPNU2 vão ser carreiras completamente diferentes do CPNU1, porque a CPNU1 está em vigor ainda. Então, esse ano eu não posso fazer concurso para as mesmas carreiras do CPNU1. Então, a gente não vai conseguir ter essa base curricular. Por isso que a gente criou essa questão da prova extraordinária, que aí você reserva vagas para esse grupo, não concorre com outro, então mantém uma isonomia. Não é isonomia na questão, mas é isonomia na concorrência das vagas. E tem alguma indicação aí já se as provas podem ocorrer, por exemplo, em 2 dias diferentes, né? Como é o Enem em 2 domingos, algo assim? Estamos avaliando isso também, até porque de fato a gente acha que um dos turnos ficou mais apertado, então a gente ficou também, principalmente pela logística, na verdade. Isso a gente está estudando, né? Não tem a gente vai bater o martelo ainda. Mas pode ser que sejam em 2 dias. Pode. Porque mas estamos estudando porque a logística foi a coisa mais difícil. Tem que chegar no dia, no local, às X horas antes. E no Acre, vocês vão lembrar que abriu, por conta de ser todo mundo no mesmo horário. No Acre era super cedo, então a gente tinha que chegar às 5 da manhã a prova. Então, do ponto de vista da logística também, a gente acha que a gente está estudando o cenário com 2 dias, sim. A senhora mencionou agora há pouco, né, que as carreiras não devem se repetir, mas o número de vagas deve seguir ali nessa faixa dos 6 mil? Não, e o número e quais são os órgãos, né? Não, também vão ser uns 20, como foi na última seleção? Isso tudo, assim que eu bater com o presidente, eu posso anunciar. Mas não deve ser 6 mil, deve ser um pouco menos, mas é um número que permite fazer um concurso dessa envergadura. Não são 6 mil, porque vocês vão lembrar que em 23 a gente estava anos sem autorizar concurso. E aí a gente conseguiu um recurso importante na PEC da transição, né, na emenda constitucional da transição, que tinha um espaço. Aí a gente fez aquele primeiro levantamento dos órgãos e a gente, na verdade, agora está completando esse processo. Vão incluir vagas que já foram autorizadas no ano passado e vagas que a gente ainda vai autorizar esse ano. Então a gente está estudando, aí eu preciso sentar com o presidente, ver se ele topa a alocação do recurso que a gente fez. Aí sim eu posso anunciar. Os órgãos podem ser mais ou menos? Não, nem sei por órgão, na verdade. No primeiro foram 21. Nesse caso, não sei realmente, não tem como te dizer. Tende a ser um pouco menos, eu imagino.
Mas, de novo, vão ter carreiras transversais também, né? Por exemplo, duas carreiras que vão ser, essas que eu posso, já disse, vou afirmar, são as duas carreiras novas. Que são a de Defesa e Justiça, né? Analista técnico de Justiça e Defesa, na verdade, e o analista técnico de Desenvolvimento Socioeconômico. Essas duas vão ter concurso para elas, e essas são carreiras transversais. São do MGI, mas, na verdade, elas podem ser alocadas em vários ministérios. Então, as vagas não vão ser... É uma carreira que é gerida pelo MGI, mas assim como a TPS, analista de infraestrutura, gestor, o tecnologia da informação, mas são todas carreiras que a gente distribui pelos órgãos. Aquela ideia dos blocos também vai se manter? Vai se manter. Bloco temático? Sim, vão se manter, sim. Isso foi uma análise que a gente fez que foi boa, né? A gente talvez quebre um pouquinho mais alguns blocos, mas, em princípio, a ideia dos blocos vai ser mantida, com essa ideia das pessoas escolherem prioridade, poderem... Isso vai se manter, sim. Ministra, está em estudo também alguma coisa de colocar na legislação, né, o CPNU como uma política de Estado permanente? Pergunto também se tem previsão de fazer, além dessa edição em 25, também em 2026. A 26 provavelmente não, por ser um ano eleitoral que é muito mais difícil. Por isso que a gente está correndo para fazer em 25, porque o concurso tem que ser homologado antes da defesa eleitoral. Então, tem que ser feita a prova esse ano para que as pessoas possam, para que a gente homologue ele antes até o final de junho, né? Então, essa é a nossa perspectiva, deixa bem antes do final de junho, mas que tem ali, então tem esse prazo. Em 26 não deve ter, porque não dá tempo de fazer no período eleitoral, né, diante da eleição, mas a gente está avaliando se precisa de lei. Assim, não, como vocês viram, não precisa de lei para fazer, mas claro que precisa de vontade política. Né? A gente pode avaliar se precisa de alguma coisa que a gente gostaria, que a gente acha que deveria ser feita, entradas menores e permanentes. Né? Você ter menos vagas, mas para mais órgãos de forma recorrente, que você vai selecionando, vai mantendo os órgãos oxigenados, com gente nova entrando. Isso a gente acha que é uma coisa importante, mas a gente hoje não está trabalhando num projeto de lei sobre isso, não. Porque na eventualidade, né, de um outro governo assumir, essa ideia pode acabar, né, sendo encerrada. Pode, isso pode acontecer. A gente viu, ficou praticamente 10 anos sem autorizar concurso. Não se discutia nem a forma, não tinha concurso mesmo. Não tem intenção do presidente de deixar isso como legado? A gente não discutiu. Ele acha que foi uma grande inovação, ele ficou feliz com o resultado, mas a gente ainda não discutiu se isso vai ser transformado de fato numa lei. Isso não está em discussão nesse momento. Ministra, encaminhando aqui para o final, né, tiveram algumas mudanças recentes nas regras do estágio probatório, né, que é aquele período inicial que o servidor passa, né, para ser avaliado de fato. Como que isso vai se refletir nesses novos, né, nesses aprovados, que vão ser futuramente servidores? E pergunto também se isso de alguma forma se encaixa ali naquela ideia de uma reforma administrativa mais transversal, pontual, feita em etapas. Exato. Bom, sim. Em relação aos novos servidores, né? Todo mundo que ingressou depois da publicação do decreto do presidente do estágio probatório está coberto pelas suas novas regras, seja no CPNU, que todo mundo vai entrar depois, seja em outro concurso que estava em andamento, que as pessoas entraram depois do decreto. Agora, o decreto foi publicado mais ou menos um mês atrás. Então, todo mundo que entrou, então, um mês atrás é fevereiro, né? Início de fevereiro. Todo mundo que entrou ali, final de fevereiro. Todo mundo que entrou depois dessa data está coberto pelo decreto. No dia hoje, né, que é o dia 27. Dia 27 de março, a gente publicou a instrução normativa e hoje a gente fez uma... Na verdade, a gente publicou... Hoje não, a gente publicou semana passada. Semana passada a gente publicou então, ali perto do dia 20, a gente publicou a instrução normativa. Hoje a gente fez uma live com os... Então, hoje no dia 27 de março, a gente fez uma live com os órgãos de gestão de pessoas para eles entenderem. E acho que as duas coisas principais dessa instrução normativa e também do decreto definir melhor o que tem que ser avaliado no período de estágio probatório. A lei do serviço, né, que rege os servidores públicos, ela já dá alguns critérios de assiduidade, pontualidade, produtividade, mas não especificava o que é isso. Então, a gente especificou mais o que é cada um desses critérios que tem que ser visto, dando pontos, né, para eles. A gente definiu que a pessoa tem que ter 80 pontos em 100, então ela tem que pontuar nesses critérios e fazer 80 pontos.
a gente definiu os ciclos avaliativos, né, que já estavam previstos, mas deixamos mais claro, o primeiro ano, depois tem mais 2 períodos de avaliação, e aí se a pessoa e a gente também está dizendo, se a pessoa já no primeiro ciclo não é bem avaliada, tem que ter um plano para que ela possa melhorar, né, e se ela não conseguir responder, ela não vai ser efetivada, né, portanto não ganha estabilidade, e a questão da formação inicial para todo mundo. É que hoje algumas carreiras fazem um curso de formação como etapa ainda do concurso, e outras a pessoa simplesmente entra e não tem tem uma formação básica ali bem rápida. E a gente fez alguns cursos de formação que todo servidor fazer, mesmo que ele já tenha feito um curso de formação da carreira dele. Se não tiver aquele curso no curso de formação, ele tem que fazer. Pode ter equivalência, então, se tiver um curso, por exemplo, de ética, todo mundo em geral tem, sobre Estado Democrático de Direito, em geral todos os cursos de formação tem. Então a pessoa não precisa fazer de novo, mas os outros que não tem, ela precisaria fazer. Ela tem um tempo para fazer nos 2 anos iniciais do estágio probatório, né? Ela tem que também passar tem que ser aprovada nesse curso também. Então a gente fez acho que essa formação inicial é super importante para que todo mundo que é de serviço público entenda o que é ser servidor público, né? A gente está muito imbuído disso. E sim, é parte do que a gente tem chamado do projeto de transformação do Estado, que é, né, contínuo e incremental. E do ponto de vista da gestão de pessoas, a gente trabalha todo o ciclo laboral. Então, o próprio CPNU é parte disso, a Lei Geral de Concurso, que foi aprovada no Congresso ano passado, é parte disso. A gente tem feito um dimensionamento da força de trabalho para saber que áreas precisam fazer, e aí tudo isso é na entrada, né, na seleção. E na entrada, o estágio probatório seria a segunda etapa desse ciclo laboral, é uma das medidas principais aí. A gente trabalha também na progressão na carreira, na avaliação de desempenho. O estágio probatório é o início da avaliação de desempenho dos servidores também. Tem tido o alongamento das carreiras. Fizemos também. o alongamento das carreiras na negociação de salários, né? Antes tinha mais ou menos 35% das carreiras tinham 20 níveis, agora 86% tem 20 níveis. Então a gente fez um alongamento das carreiras, para as carreiras que tinham um salário muito alto de entrada, a gente baixou um pouco o salário de entrada para alongar mais. Então a gente está fazendo esse trabalho só na área de gestão de pessoas. Ainda tem a área de digital e de organizações que a gente pode conversar outro dia sobre essas áreas também. Mas, ministra, tem havido até uma cobrança, né, da classe política, ali de federações, confederações, indústria, comércio, cobrando por uma reforma administrativa mais substancial. Qual é a resposta, né, que o MGI dá a isso? Olha, eu estive na Fiesp, né, no dia 24, e foi interessante porque, assim, a fala do presidente da Fiesp, a fala presidente da CNI e mesmo da FEComércio que estava lá foi muito alinhada com a nossa visão. E eles até elogiaram a apresentação, eles falaram que não conheciam muitas das coisas que a gente estava fazendo. Eu acho que também tem um pouco das pautas que a gente faz, com muita coisa não depende de mudança legislativa, acaba sendo pouco conhecida fora do governo. Então a gente também tem um esforço aí de demonstrar tudo que a gente está fazendo, a gente está querendo fazer isso. Acho que a gente fez agora um balanço que a gente deve tornar público em breve, tudo que a gente fez. Né? Eu acho que no diálogo público vai se tornar mais claro o que a gente está fazendo. Agora, é claro que uma coisa é uma visão de quem quer, como a gente, transformar o Estado para melhorar a prestação de serviço público. Mas pedem a reforma para, né, economizar. Isso, e eu acho corte de gastos. Exatamente. Aí essa aqui não será feita, esse governo não tem essa visão. A corte de gastos ele é feito de outras, qualificando. Então, eu acho que o digital, por exemplo, tem muito mais capacidade de redução de custos. Mas a gente também está fazendo muita coisa. O próprio dimensionar bem a força de trabalho é uma lógica interessante de pensar o que eu preciso realmente de pessoas. Mas o nosso foco de transformação do Estado é melhorar a prestação de serviço público. Muitas vezes a gente vê a cobrança de quem, na verdade, não tem esse foco. Tem foco na redução do Estado. Essa realmente a gente não vai atender essa demanda. Mas, como eu falei, na reunião com a Fiesp, eles estavam muito alinhados. E eu comecei a minha apresentação até fazer uma provocação mostrando várias matérias jornalísticas de cobranças sobre a Anvisa, sobre a NPI, sobre IBAMA. As pessoas, o setor privado cobrando mais celeridade nos processos. Aí a gente fala, para isso eu preciso de gente, né? Para isso eu preciso de um Estado que funcione, para isso eu preciso de uma transformação digital, eu preciso de... Então, eles totalmente concordaram que é o que a gente está chamando do Estado necessário, né? Não é menos Estado. Nem Estado inchado. Nem Estado inchado. Mas eu mostrei bastante que isso também, esse mito do Estado inchado também, tem muito mito aí também.
Ministra, uma palavra final, a gente falou bastante dos novos servidores, só se a senhora, né, pedir para a senhora dar uma palavra aí para os servidores atuais que tiveram no ano passado as negociações, os reajustes, eles inclusive estão esperando aí, né, por conta do atraso no orçamento. Uma palavra da senhora sobre isso, a valorização, né, aquelas queixas, principalmente nos setores, né, do meio ambiente, área social. Bom, eu acho que a gente, né, primeira coisa, o governo, né, no nosso ministério, uma das primeiras coisas que a gente fez foi reabrir a mesa de negociação. Né, acho que os servidores sabem disso. A gente até falou muito, acho que até com o Metrópolis, de que parte da inflamação da reclamação é porque eles sabem que eles estão no governo onde eles podem reclamar e que a reclamação será ouvida, né, e terá eco. Mas a gente conseguiu, para a gente foi né, conseguiu completar o ciclo de todos os servidores vão ter aumento salarial no período do presidente Lula com ganho real. Né, que era uma preocupação do presidente nos governos dele. Os servidores sempre tiveram ganho real, né, nunca tiveram perdas inflacionárias. Os servidores vinham de período de perdas de inflação. Né, lembrando que o servidor público não tem acordo coletivo, não tem decisão judicial. Quando não tem aumento de salário é zero, não ganha nem inflação. Diferente dos trabalhadores seletistas que, em geral, acabam conseguindo, no mínimo, ali próximo da reposição inflacionária. O servidor público não tem essa garantia. Então, a gente conseguiu fazer essa negociação, a gente reestruturou várias carreiras, fechamos acordos, mesmo com as que estavam mais da educação, do meio ambiente, a gente conseguiu fechar um acordo. Como toda negociação, nunca é o que a carreira quer, mas nem nunca era o que o governo propôs inicialmente. Foi o meio termo. E eu acho que eles têm noção que a gente valoriza, a gente contratou gente nova. A própria área do meio ambiente é uma que a gente autorizou um concurso gigantesco, porque a gente acha que eles precisam de mais gente realmente para fazer o trabalho, dividir ali as tarefas e dizer que as negociações voltam no próximo ciclo de governo, né? E vamos ver quem vai estar aqui para fazer essa negociação. Mas a gente está, como sempre, super aberto ao diálogo e em relação especificamente ao pagamento, com a autógrafos tendo chegado essa semana, a gente vai sancionar a LOA sem risco durante o mês de abril e com isso o pagamento será no dia 2 de maio, tanto o salário já reajustado do mês de abril e o retroativo dos meses de janeiro, fevereiro e março vão ser pagos também no dia 2 de maio, para todo mundo. Obrigada, ministra. Obrigada. A gente conversou hoje com a ministra da Gestão, Esther Dweck. Até a próxima.